Pronto, gravando, seção 2.8, a derivada como uma função agora. Vamos ver esse conceito. Esse conceito é novo, tá? Na minha época de estudante, a gente não abordava muito a derivada como uma nova função, não, tá? Mas ela pode ser, uma vez que você tenha, né, para cada ponto que você queira calcular uma derivada, não é isso? Para cada valor de x, você pode calcular uma derivada nesse ponto. Para cada valor de x, você calcula a derivada no ponto, na função, não é isso? Então, isso acaba sendo uma função. Para cada ponto, você pode ter uma variável, uma derivada, né? Então, a gente tem essa formulação aqui da derivada como uma função, tá bom? Então, f' de x é igual ao limite de f de x mais h menos f de x. Nota que o x agora entra. Nas nossas definições anteriormente, a gente evitou muito o x, né? Trabalhando com um ponto A específico. Mas agora entre o x, por quê? Porque para qualquer x, aí é a ideia de uma função, né? Uma nova função. Para qualquer x, você pode calcular a derivada desse x, não é isso? Contanto que exista, né? Claro. Né? Então, a formulação é essa, né? Nota que a nomenclatura é bem parecida, mas muda um pouquinho só da ideia, que isso aqui agora é contínuo. Para qualquer x, você pode ter uma derivada nesse ponto específico, tá? Então, por exemplo, você tem uma função como essa aqui, olha o gráfico dela. Para cada ponto desse, você tem uma derivada, que é um número, certo? É o valor da inclinação. Então, você pode fazer um gráfico da derivada, né? Para cada ponto desse, você tem um outro número, para cada ponto, um outro número que representa a inclinação. Você pode ter um outro gráfico, que agora vai ser o gráfico da derivada. Olha aqui, esse é o gráfico das derivadas. Nota aqui é a função, esse aqui é o gráfico que surge das derivadas em cada ponto. Nota uma coisa interessante, olha. Bem aqui em A, essa derivada é zero, porque é uma reta horizontal, né? Derivada aqui é zero. Tá bom? Tangente disso aqui, de uma horizontal, é zero. Tá? Então, nota que interessante, na função, isso aqui não é zero, né? Isso aqui está num ponto específico. Mas a derivada nesse ponto é zero. E nota que lá no gráfico, ela aparece aqui no ponto zero, ó. Tá certo? O ponto A é o zero, é um zero aqui, ó. E aqui não está no zero. Porque ele está representando a derivada, né? Nesse x, nota que está entre o 0 e o 1, nesse x, para essa função, o y é quase 1. Certo? Que é o ponto A. Mas, qual é a derivada nesse ponto? É zero. Então, entre 0 e 1, agora o novo gráfico das derivadas entre 0 e 1 aqui, ó, é zero, porque é, você está fazendo o gráfico das derivadas. Entenderam? Então, entendeu a ideia? Aqui também, ó, no ponto B é zero. Ó, o B está aqui no zero também, ó. Aqui no C também é zero. Então, no gráfico das derivadas, ele está aqui no zero. Entendeu? Aqui nesse ponto 5, ó, a inclinação é mais ou menos 3 sobre 2, 1,5, né? Então, quando você for lá na derivada, vai ser 5 e 1,5. Aqui, ó, 5x e o y, 1,5. Que o y aqui é a derivada. Entenderam que bacana? Então, a derivada agora passa a ser uma função também. Você pode trabalhar com ela. Tá certo? Então, nota aqui, ó, essa é a função normal, essa é a derivada. Olha que bacana, tá? A gente vai aprender como eu calculo isso aqui para virar isso, tá? Mais para frente. Agora, o nosso objetivo é só a gente notar que uma função, né, dependendo dessa função, se ela for contínua, etc., e tiver derivados em todos os pontos, então a gente tem uma função derivada também dela, tá bom? Ok? Agora, outras notações de derivadas, tá bom? Como é que a gente pode representar uma derivada? Ó, f' de x representa uma derivada. Y' representa a derivada de y. Tá bom? dy dx representa a derivada. df dx representa a derivada em relação a x. D de f de x dx é a mesma derivada da função f de x.
D maiúsculo de f de x é a derivada da função. E D de x, f de x é a derivada. Por que tanta nomenclatura assim, professor? Nota, quando a gente avançar mais no cálculo, vocês vão ver que vai ser necessário, em determinados momentos, você trabalhar com outro tipo de nomenclatura, tá? Agora, o básico vai ser basicamente esses três primeiros, tá bom? F' de x, ou Y', ou dy dx, esses três primeiros vão ser os mais usados. Mais lá na frente, cálculo 2, você vai usar muito D de x, F de x, tá? D de x, porque você vai ver que pode derivar em relação a y, então pode acontecer D de y, tá? Então, esses três primeiros são os mais usados. São a mesma coisa, tá? F' de x, ou y', ou dy dx, é a mesma coisa, é a mesma operação, tá? Que é a operação de derivação, ou diferenciais, né? Diferenciação. Então, quando a gente estuda cálculo diferencial, está se referindo a derivadas, tá bom? Cálculo diferencial e integral. Diferencial está se relacionando a derivadas, tá bom? O símbolo dy dx foi introduzido por Leibniz. Vale ressaltar que Leibniz e Newton, Isaac Newton, foram os dois grandes expoentes da organização, estruturação e, vamos dizer assim, da invenção do cálculo, tá bom? Então, eles trabalharam meio que de modo independente. Então, Leibniz estruturou muito essa nomenclatura, dy, d de x, tá? Então, nota, dy, dx é esse limite aqui. O que é esse limite? A variação de y em cima sobre a variação de y embaixo, com a variação tendendo a zero. Ele sendo achatado. Mesma coisa que a gente viu, né? Para indicar o valor de uma derivada dy dx na notação de Leibniz em um número específico A, usamos a notação. Então, ó, para Leibniz dy dx, quando eu quero ela no ponto A, você faz uma barrinha aqui e coloca x igual a aqui embaixo. Tá certo? Nota que nessa aqui é a mesma coisa, mas essa já é mais simples, né? F' de A. Tá falando a mesma coisa que isso aqui, mas nota, isso aqui é muito carregado, né? Muita escrita para pouca conversa, né? dy dx barra x igual a. Olha aqui, f' de A tá falando a mesma coisa. Tá bom? Definição. Uma função f é derivável ou diferenciável em A se f' de A existir. É diferenciável ou derivável em um intervalo aberto, AB, não é isso? Se for diferenciável em cada número do intervalo. Então, a função é derivável ou diferenciável se existir a derivada em cada um desses pontos, tá bom? Então, aqui um exemplo. Essa função é diferenciável? Ela é diferenciável com uma exceção, tá? Ela é diferenciável com uma exceção. A gente vai ver aqui um ponto em que ela é bem delicada, porque é um módulo, e eu vou trabalhar ela com vocês, tá? Desenvolver ela com vocês aqui. Então, vamos lá. Vou abrir aqui um slide. Então, vamos trabalhar esse exemplo aqui. Vamos lá, exemplo 5. E a função f de x igual ao módulo de x. E a gente tem que decidir onde ela é diferenciável. Onde ela é diferenciável? Ou seja, onde é que tem derivada? Tá certo? Se você... Vou usar uma estratégia aqui. Se você analisar o gráfico dessa função, e eu sei como é o gráfico dessa função modular, ele é bem simples. Mas se você pensar um pouco no gráfico dela, vai ser tipo isso aqui, ó. Tipo um V. Por quê? Quando x é 1, né, o módulo de 1 é 1. Quando x é 2, o módulo de 2 é 2. Quando x é 3, o módulo de 3 é 3.
Quando x é menos 1, o módulo de menos 1 também dá 1. Vai lá para cima também, porque esse módulo justamente é o valor absoluto, né? Então, o módulo de menos 1 é 1 positivo. Por isso, quando eu pegar aqui o x menos 1 e colocar aqui na função, vai sair 1 positivo. Menos 2, 2. E assim sucessivamente, tá? Então, vai ser um espelho, né? O lado esquerdo vai ser um espelho do lado direito. Vai ser reflexo, né? Então, o gráfico é isso. Nota que nesses valores aqui, você não tem problema nenhum, visualmente falando, para a derivada. Porque o que é uma derivada? Derivada é um limite, não é isso? Existe limite aqui, limite aqui, limite aqui? Existe. Visualmente falando, você já não tem problema nenhum para o limite aqui. Mas quando x é 0, quando entra essa quina aqui e essa quina aqui, aí você vai ter que analisar esse limite aqui, entendeu? Aí esse é a parte interessante. Que você vai ter que analisar aquele limite ali, se existe aquele limite, tá bom? Vamos lá, então. Então, o que seria essa derivada? F' de x vai ser igual... Deixa eu ver se ele pega ele pega na função no x. H tendendo a 0. Isso, vamos lá. E nós vamos trabalhar esse limite aqui. Então, f' de x vai ser igual f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo, é o limite, né? Opa, deixa eu colocar o limite ali. E o limite vai tender a 0, não é isso? Então, igual, vou colocar o limite com h tendendo a 0, certo? A nossa função é o módulo. Então, vamos fazer o f de x mais h vai ser quem? Limite com h tendendo a 0. F de x mais h vai ser o módulo de x mais h menos f de x. Então, x sobre h com h tendendo a 0. Certo? Então, f' de x vai ser igual. Aí, nesse ponto, a gente vai ter que utilizar algumas propriedades para tirar, né? Para desmembrar esse módulo aqui, tá bom? Então, vamos lá, f' de x, vou repetir aqui, vai ser o limite com h tendendo a 0 do módulo de f de x mais h, mais, menos o módulo de x, menos o módulo de x, sobre h, e esse h está tendendo a 0. Agora vamos analisar o seguinte. Vamos analisar o seguinte. O h está tendendo a 0. Vamos analisar o seguinte. E esse h é um número positivo, né? Então, vamos analisar o seguinte. A função modular, por exemplo, módulo de x, você pode simplesmente dizer que é x se o que tiver lá dentro é positivo. Como assim, professor? Imagine, módulo de 2. É o próprio 2, porque o que está lá dentro é positivo. Então, módulo de x é o próprio x, se esse x for positivo. Agora, se o módulo for de menos 2, o que vai acontecer? Você vai pegar o que está dentro e você vai mudar o sinal, porque ele tem que sair positivo. Ou seja, que o que está dentro for negativo, você vai ter que mudar o sinal.
se aquele que lá tiver lá dentro for negativo. Então, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai considerar duas coisas. Vamos calcular esse limite para x maior, considerando que x aí é maior que zero. Todos esses x é maior que zero. E depois a gente vai calcular um outro limite, considerando que x é menor do que zero. Tá bom? É isso que ele vai fazer aqui, ó. Ele desmonta aqui, considerando que x é maior do que zero. Depois ele desmonta, considerando justamente que x é menor do que zero. Ou o que está dentro lá da questão é menor do que zero. Então, basicamente, a gente vai ter dois limites aqui para ser calculado. Porque, né? E esses dois limites deveriam ser a mesma coisa. Por quê? Porque a função é um módulo inteiro, né? E esse módulo inteiro representa as duas coisas, tanto isso quanto isso. Então, teoricamente, se esse limite existisse, tanto quanto quando eu substituísse a parte de cima, teria que dar um valor, e quando eu substituísse pela parte de baixo, teria que dar o mesmo valor. Estão entendendo? Então, nós vamos pegar e substituir esse módulo pela primeira opção, considerando que o que está ali dentro seria positivo. Então, a gente tem limite com h tendendo a zero de f' de x, né? O módulo de x mais h, supondo que x é positivo, vai dar x mais h apenas. Menos o módulo de x é x. A gente está supondo que x é maior que zero, sobre h. Isso aqui, essa derivada, daria, com h tendendo a zero, daria, ó, corta esse x com esse x, h sobre h, dá 1. Limite de uma constante é a própria constante. Deu 1. Agora a gente vai fazer a mesmíssima coisa, só que agora considerando o módulo, o que tem dentro do módulo, a possibilidade do que o que tem lá dentro é negativo. A gente vai ver o que vai acontecer aqui. Agora, a mesma coisa, ó. Limite de f' de x, né? Limite com h tendendo a zero. Agora, pensa, se o que está aqui dentro é negativo, tem que mudar o sinal. Então, ele sai com o sinal de menos aqui para fora. Menos da fórmula. E o que está aqui, se eu estou considerando agora negativo, ele tem que mudar o sinal, porque o módulo vai fazer com que ele fique positivo. Então, essa é a estrutura aí. E aí, como é que a gente termina esse cálculo? Limite com h de tendendo a zero. Aqui a gente distribui esse sinal, vai dar menos x menos h, menos com menos mais x sobre h. Corta menos x com x. Menos h dividido por h dá menos 1. Então, esse limite é menos 1. Opa, aqui o limite deu menos 1, aqui o limite deu mais 1. Problema. Problema, porque a função é uma única, né? É uma função modular. E como é que essa única função, tendendo a zero, dá dois valores diferentes? Então, não é isso? Ou seja, quando x está vindo pela direita, não é isso? Nota que aqui o x a gente pegou positivo. Não é isso? Aqui, nesse caso, o x está sendo trabalhado com ele pela direita. Nessa outra função, o x está sendo trabalhado pela esquerda e deu valores diferentes. Ó. Deu 1 e menos 1. Então, nota que nessa função modular, f de x igual ao módulo de x, ela é, então, resposta. A função f de x igual ao módulo de x, ela é diferenciável em todo real, todo números reais, exceto, então ela é diferenciável em reais, exceto, ou seja, com exceção de x igual a zero. Em x igual a zero, não tem derivada. Por quê? Porque a gente viu os limites aí laterais são diferentes, não tem limite. E a derivada é um limite, né? O limite naquele ponto lá não vai existir. É isso que
aqui no livro vai falar nesse monte de conta aqui, ó. Aqui deu 1, pelo outro lado deu menos 1, tá bom? E a conclusão é que menos 1 e 1 e menos 1, né? A conclusão é que não vai existir. Aqui, ó, limite da função no ponto 0 não existe, tá bom? Quando você vem pela direita, dá 1, pela esquerda dá menos 1, aquele limite. Tá bom? Então, não existe. É o que a gente trabalhou aí. Tá certo? Aqui, ó. Então, bem aqui não tem derivada. Essa quina não tem derivada. Então, já anota aí. Já guarda essa informação. Onde tiver uma quina, um bico, ou algo chamado como cúspide, o que é isso? Um negócio que faz assim, ó. Pode até vir como uma curva certinho, mas faz um bico assim. Uma parte é uma curva, uma parte é uma reta. Você quer chamar de cúspide. Lembra de cúspide, que fica fácil de decorar. Isso é um cúspide, tá bom? Então, se tiver um bico desse jeito aqui, quina, sempre nesses pontos não tem derivada. Não tem dy dx, não tem f' dx, não tem y', que é derivada também, dx, naquele ponto não tem. Tá entendendo? Por exemplo, eu estou com um gráfico assim, estou com um gráfico com função modular. E a função modular dá isso aqui, ó. Onde não vai ter derivada? Todos esses bicos aqui não tem derivada. O resto tudo tem. Tá certo? Agora não tem bico. É uma função seno. É liso aqui, ó. É liso. Tá bom? Vamos usar essa nomenclatura. Liso, né? Uma superfície suave. É uma curva suave. Não tem bico? Pode ter derivada sem problema nenhum. Tá bom? Tem outras situações que não é exatamente um bico, que não tem derivada também. A gente vai ver daqui a pouquinho. Mas nesses casos aí, uma curva suave, então ela pode ter derivada. Se ela não tiver derivada, é por outros motivos. Não por esse mesmo do bico aqui, tá bom? Então, olha, teorema interessante. Se f for diferenciável em A, então f é contínuo em A. Se tiver derivada no ponto, é contínuo, entendeu? Não tenho sombra de dúvida mais quanto a isso. Se é derivado no ponto, é contínua. A recíproca nem sempre é verdadeira. Se é contínua, não quer dizer que é derivada. É o que a gente viu. O bico aqui, né? É contínuo aqui, mas não é derivado. Certo? Então, nem sempre que é contínuo é derivada. Mas sempre que tiver uma derivada, a função é contínua, com certeza. Não vai ter buraco lá. Então, só para complementar aí, e para a gente ir finalizando, como a função pode não ser diferenciável? Como a função pode não ter derivada, no caso? Não é isso? A gente pode ter diversas opções, possibilidade de a derivada não existir. Vamos ver algumas dessas possibilidades. Então, a primeira que eu falei é essa, né? Se tiver um biquinho aqui, ó, tiver uma quina, um cúspide, né? Não vai ter derivada nesse ponto. Tá? Então, a primeira opção aqui de não existir derivada. Tá? Cadê aqui? Já está na terceira. Vimos que... Então, se tiver uma quina, uma dobra, etc. Se tiver uma reta tangente vertical, tá bom? Ou seja, onde você encontrar o limite da função, não é isso? Sendo infinito, né? O limite de f' de x em módulo, né? Com x tendendo a A. Essa derivada dá infinito, ela dá uma reta vertical. Então, aí não vai ter derivada. Olha aqui os exemplos, ó. Aqui, exatamente aqui, você tem uma reta vertical. Você vai... Por quê? Porque a derivada é uma... Vamos dizer assim, a derivada é aquela inclinação, não é isso? Quando você está assim para cima, né? É uma tangente, não é isso? Do ângulo, né?
Mas a tangente disso aqui é quanto? É infinito. Então, quando você tem uma reta vertical no gráfico, né, tocando o gráfico no único ponto, olha, isso acontece aqui, só toca o gráfico no único ponto. Então, nesse ponto, você não vai ter derivada. Porque vai dar uma reta vertical, a tangente de uma reta vertical é infinito. Tá entendendo? Aqui também, ó, aqui tem derivada, mas nota que indo para infinito, nessa reta tangente vertical, você não tem a derivada nesse ponto aí. Não chega nem a tocar aqui, entendeu? A curva, ela vai, né, o limite vai tendendo a infinito, ela não chega nem a tocar essa reta aqui, nesse caso, tá? Nesse caso aqui, tem um ponto de inflexão, que a gente vai chamar aqui, ponto em que a concavidade do gráfico muda, né? E nesse ponto aqui, onde a reta, né, for uma tangente vertical, então aqui não vai ter a derivada, tá bom? Então, nota, aqui não tem, né? Aqui onde é descontínuo também não tem. Não pode ter derivada aqui onde está descontínuo. E aqui onde o ponto é uma tangente vertical, né? Também não tem derivada. Três possibilidades aí de não existir derivada quando você for calcular. Tá bom? Pedir derivada aqui, não existe. Derivada aqui nessa ponta, no XA, não existe. E derivada aqui no XA, não existe. Tá certo? Derivadas de ordem superior. Olha agora que interessante. Vamos supor que você calculou uma derivada. Beleza. Você pode calcular a derivada da derivada? Às vezes é possível. A derivada da derivada da derivada? Às vezes é possível. Então é isso que nós vamos ver aqui. A ideia de derivada segunda. Tá bom? Nota que isso aqui dentro já é uma derivada, né? dy dx. Agora, quando você deriva isso tudo aqui, derivada disso tudo aqui em relação a dx. O que acontece? Na linguagem, na notação de Leibniz, você escreve isso assim, ó, d2y, dx2. Isso aqui representa a derivada segunda. Ou seja, a derivada da derivada. Ixi, professor, tá ficando confuso. Não é confuso, é só derivar de novo, tá bom? Se você derivou uma vez, deriva de novo. Tá? Exemplo. Se f de x igual a x3 menos x, encontre e interprete a derivada segunda de x. Ou f, duas linhas de x. Nota, para você encontrar a derivada segunda, você vai ter que encontrar a derivada primeira, tá bom? Então, vamos calcular a derivada primeira. Para começar, tá bom? Exemplo 6. O livro já traz, mas nós vamos dizer que supor que a gente não sabe. Aqui, ó. E nós vamos calcular a derivada primeira e a derivada segunda. Tá bom? Como que a gente calcularia a derivada ali? É um limite de f de x mais h menos f de x sobre h, com h tendendo a zero. Tá bom? Então, é o limite com h tendendo a zero. Quem é f de x mais h? Tem que colocar na função aqui, ó. Então, vamos calcular, fazer um cálculo à parte, ó. F de x mais h vai ser igual x ao cubo, então vai ser x mais h ao cubo, menos x, então x mais h. Agora a gente tem que desenvolver isso aqui. Isso aqui é meio chatinho, vai dar um trabalhinho, mas tudo bem. O cubo do primeiro, então x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo pelo quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Continuando lá, né? Menos x menos h. Ufa! Deu isso aí tudo. O que dá para simplificar? Nada, né? Nada, nada, nada. Então, só vamos escrever de novo. X ao cubo, mais 3x ao quadrado h, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo, menos x menos h,
Não simplificou nada, né? Agora, quem é o f de x? Simplesmente o f de x. O x ao cubo menos x. Pronto, a gente já tem os dois. Vamos substituir lá, então. Então, quem é o f de x mais h vai ser x ao cubo mais 3x ao quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo. Menos x menos h. Menos da fórmula aqui. E quem é o f de x? X ao cubo menos x. Sobre o h. Depois vai ficar muito mais fácil, tá? Não desespera, não. Você não vai precisar toda hora calcular essa derivada por meio desse monte de limite. Por exemplo, ó, com a propriedade, eu já sei que essa derivada primeiro vai dar 3x ao quadrado menos 1. Tá bom? Por propriedade, eu já sei a derivada lá. Ó. Vai dar 3x ao quadrado menos 1. Acabou. E é o que nós vamos encontrar aqui lá na frente. Tá? É claro que a gente está atendendo, né? Tendendo h, tendendo a 0, etc. Vai dar 3x ao quadrado menos 1. Vocês vão ver lá no final. Tá? Então, lá na frente vai ficar muito mais fácil, tá? Do que esse monte de conta aqui. Então, nota, ó. Esse x ao cubo vai ficar negativo. Então, já vamos cortar esse com esse. Esse x vai ficar positivo, menos esse x. Já zerou aí. Vamos colocar já um h em evidência. Ele sai daqui, então vai ficar aqui dentro 3x ao quadrado. Esse 1h sai daqui, vai ficar mais 3xh. 1h sai daqui, vai ficar h ao quadrado. Menos 1, porque o h ficou lá fora. Dividido por h. Corta, corta. Limite com h tendendo ao infinito. O que sobrou aí? 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1. Com h tendendo a zero. Se h tende a zero, aqui dá zero e aqui dá zero. O que sobra? 3x ao quadrado menos 1. É a derivada, né? F' de x igual a 3x ao quadrado menos 1. Olha lá o que eu fiz ali rapidinho, ó. X ao quadrado menos 1, com propriedades, tá? Um segundo a gente faz, de cabeça a gente faz isso. Utilizando o limite, esse processo todo. Agora a gente chegou aqui. Só que ele pede você calcular a derivada segunda. Como é que eu vou calcular isso aqui? Do mesmo jeito. F de x mais h menos f de x sobre h. Opa, esqueci do limite, né? Tem um limite ali com... É o limite com h tendendo a zero disso aí, né? Só que tem o seguinte. Quem que é essa função aqui? Essa minha função vai ser a função anterior, né? Que eu vou derivar ela de novo, então eu vou considerar ela como sendo a função original. Então, na verdade, eu vou fazer isso com a função derivada, entendeu? Certo? Como eu vou derivar a segunda vez, quem é a minha função original é f'. Então, nessa função, eu tenho que fazer f de linha de x mais h. Então, vamos lá. F' de x mais h. Vai ser igual 3 no lugar do x, x mais h ao quadrado menos 1. Não é isso? Então, 3 desenvolve aqui o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, menos 1. Isso aqui vai ser igual 3x ao quadrado mais 6xh mais 3h ao quadrado menos 1. Isso aqui é o nosso f' de x mais h. Depois, f' de x é o próprio 3x ao quadrado menos 1. Agora é só substituir aqui. Então, a f duas linhas de x vai ser igual o limite, com h tendendo a zero, do f' de x mais h. Que vai dar 3x ao quadrado mais 6x h mais 3h ao quadrado menos 1 sobre
tem mais ainda, né? Menos da fórmula, o f' de x, que vai dar 3x ao quadrado menos 1 sobre h. Tá certo? Nota que menos com mais, esse 3x ao quadrado vai ficar negativo. Com esse 3x ao quadrado, corta. Menos com menos dá mais, aqui vai ficar 1. Com esse menos 1 dá 0. O que vai sobrar? F, duas linhas de x, vai ser igual a limite com h tendendo ao 0. De quem? O que sobrou aí? Vou colocar o h em evidência já. Vai dar 6x, né? Que é 6xh, mais 3h, tirando um h aqui, deixando lá fora, tá? E sobre h. Corta. F, duas linhas de x, vai ser igual o limite, com h tendendo a 0, de 6x mais h. O h tendendo a 0, só isso que vai zerar. O que sobra? 6x. Pronto, essa é a derivada segunda, a derivada da derivada. Poderia fazer a derivada mais uma vez? Derivada terceira? Sim, vamos fazer aqui como exercício. É o limite, com h tendendo a infinito, do f, agora duas linhas, né? De x mais h, menos f, duas linhas de x, sobre h com h tendendo a 0. Quem é f de duas linhas de x mais h? Aqui, ó. F, duas linhas de x mais h. No lugar do x, a gente coloca x mais h. Então, vai ficar 6x mais 6h. E quem é o f, duas linhas de x? É o próprio 6x. Pronto, substituindo aqui, limite com h tendendo a 0 é f, duas linhas de x mais h, que deu 6x mais 6h, menos da fórmula f, duas linhas de x, que é 6x. Isso sobre h. 6x menos 6x zera, h sobre h sobra 6. Portanto, f, 3 linhas de x igual a 6. Poderia calcular f, derivada quarta de x? Posso? Nota que até o 3 você vai usando um pontinho, duas, três tracinhos, né? Agora, na quarta, você não usa 4 tracinhos. Aí você começa a usar algarismo romano, tá? Derivada quarta, quinta, sexta, aí você começa a usar algarismo romano, tá? Posso utilizar? Posso. Isso aqui vai ser o limite, com h tendendo a 0, de f, 3 linhas, não é isso? De x mais h, menos f, 3 linhas de x sobre h. Agora aqui, isso aqui virou uma função constante, né? F, 3 linhas de x mais h, como é uma constante, vai continuar sendo 6. E o f, 3 linhas de x, vai continuar sendo 6, porque é uma função constante. Aí você vai ter aqui, ó, limite com h tendendo ao 0, f, derivada terceira de x mais h, 6, menos f terceira de x, 6, sobre h. Nota, 6 menos 6, 0. 0 sobre qualquer coisa, e no caso isso aqui não é 0, ele está tendendo para 0, né? Mas é um número. 0 sobre qualquer número é 0. Então, a derivada quarta de x é 0. E se a gente fosse calcular a derivada quinta? Ah, professor, chega, não aguento mais. Derivada quinta, tá acabando, tá? Só mais essa aqui. É o limite de f quarta dx mais h menos f quarta dx sobre h, com h tendendo a 0. Só que quem é a derivada quarta de x mais h? Vai ser... Opa! Vai ser 0, x mais h, né? Vai ser 0, porque é constante, né? E a derivada quarta de simplesmente x vai ser 0.
Porque é constante, a função é constante. Então, nota que vai dar limite de 0 menos 0 sobre h, com h tendendo a 0. 0 em cima dividido por qualquer coisa é 0. Então, a derivada quinta de x é 0. Tem alguma semelhança? Então, a derivada quarta deu 0, a derivada quinta deu 0. Se você fosse calcular a derivada sexta de x, daria 0, e daí, sucessivamente, é tudo 0. Ou seja, onde fica constante é a última derivada significativa que você tem. Então, você tem a derivada primeira, você tem a derivada segunda, a derivada terceira deu uma constante, beleza, acabou. Daí para frente, todas as outras derivadas vai dar 0. Por isso que não costuma calcular, não tem sentido você ir calculando um monte de 0, né? As derivadas até aqui têm um valor matemático científico. A partir daí para frente, normalmente você não precisa calcular, não vai ter muito valor, serventia mais. Mas existe derivada que tem até a derivada quarta, quinta, com valor significativo? Tem, depende da função original. Quanto maior o expoente da função original, né, se for polinomial, mais derivadas ela vai ter. E se for uma função trigonométrica, ela também vai ter derivadas infinitamente. Tá? Vai ter derivada primeira, segunda, terceira. Por exemplo, a função f de x igual a seno de x. Tem derivada primeira, tem segunda, tem terceira, tem quarta, tem quinta, tem sexta, tem sétima, tem derivada 1 milhão. Então, ela vai ter infinitamente, tá bom? Então, depende da função original, você vai ter várias derivadas de segunda ordem, derivada primeira, segunda, terceira, e assim sucessivamente. Olha que interessante. O gráfico da função em azul, o gráfico da derivada primeira de vermelho, e o gráfico da derivada segunda em verde aqui, ó. Que bacana. Por quê? A derivada segunda já é uma constante, por isso que deu, né? Constante não, é uma reta. Se tivesse o gráfico da derivada terceira, já seria uma constante aqui, né? Enfim. Certo? Agora, outra coisa interessante, a gente falando de derivada segunda, terceira, etc., uma coisa extremamente interessante para vocês físicos, vocês não podem esquecer nunca mais a partir de agora. Tá bom? Primeira coisa que eles não vão esquecer. Se você derivar a função horária ou função posição, derivando o espaço, você vai ter a velocidade. Porque o que é a velocidade? Não é o delta espaço sobre delta tempo? E quando você faz o limite disso aqui, você não faz isso virar instantâneo, velocidade instantânea? Então, a velocidade nada mais é do que a derivada do espaço sobre o tempo, da função do espaço, tá bom? Então, não esquece isso nunca mais. Vocês da física vão precisar muito. Se você derivar a função horária, num ponto, você tem a velocidade instantânea, tá bom? Derivou o espaço e tem a velocidade. Derivou o espaço e tem a velocidade. Agora, outra coisa interessante. E se você derivar de novo? E se você derivar a velocidade num ponto? Aí, outra definição interessante. Aí você tem o que é chamado de aceleração. A aceleração do objeto. Olha que interessante. Da onde que surge a aceleração? O que é a ideia matemática da aceleração? A aceleração é a derivada segunda do espaço. Ou seja, quando você pega a função do espaço, deriva uma vez, você tem a velocidade. Quando você deriva a velocidade, você tem a aceleração. Não esquece isso nunca mais. A aceleração é a derivada da velocidade. Se você derivar a velocidade, você tem a aceleração. E ela é a derivada segunda do espaço. Se você derivar uma vez, duas vezes o espaço, você tem a aceleração. Tá bom? Isso é muito importante. Velocidade é a derivada do espaço. Aceleração, a derivada da velocidade, ou a derivada segunda do espaço, tá? Então, com isso, a gente finaliza por hoje. Tem mais um exemplo aí, mas esse exemplo aí, não vou trabalhar ele hoje, tá bom? Então, com essa última diálogo aí, conceito, melhor dizendo, né, de que a velocidade é a derivada do espaço, da função do espaço. E a aceleração é a derivada da velocidade, ou a derivada segunda do espaço. Não esqueçam, isso é muito importante para a física, vocês vão usar
Muito isso. Beleza? E é uma aplicação direta aí do cálculo. Beleza? Então a gente finaliza assim essa outra aula aí, tratando de derivadas, tá bom? Valeu! Falou, professor. Boa noite.